Porém e a mulher veio nesse quadro todo. Essa mulher veio, se prostrou-se diante de Jesus. Prepare a cena, imagina a cena. Ela prostrou-se diante de Jesus e o que ela fez? O adorou. Olha, você não está no quadro de membros aqui, você não está enquadrado, você está fora desse número de pessoas aqui. Foi isso que ela escutou. Eu vim para os filhos de Israel, eu vim para os cristãos. Mas a posição dela, ela se prostrou e adorou. E quando ela fala isso, comove o coração de Jesus. E então Jesus novamente não lhe diz palavra, mas ele fala com os discípulos. E ele diz, mas Jesus respondeu, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Não é bom. Olha o que Jesus respondeu. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que pão que ela estava pedindo? Qual é o pão que ela estava pedindo? Vamos lá. A cura. E a filha o que tinha? Estava endemoniada. Mas Jesus falou, eu tenho libertação para você. Mas eu não vim para você. Essa libertação não é para você. Essa libertação é para os cristãos. Essa libertação é para os filhos de Israel. Não é para você, você é cananeia. Jesus respondeu, não é bom tomar os dos filhos. Eu não vou tomar dos filhos e vou lançar os cachorrinhos. E a atitude dela, ela replica para Jesus. Mas o que eu quero pegar para você, a atitude dela, ela fala até os cachorrinhos. Eu imagino que fé dessa mulher. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, só as migalhas que cair aqui já vai mudar a minha história. Agora eu quero que você imagine uma mesa aqui na frente. Uma mesa farta, completa, no mundo espiritual. E essa mesa, ela foi servida pelo próprio Jesus. Essa mesa, primeiramente, é para aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que disseram a Jesus, eu aceito o teu sacrifício e eu quero. E o pão que Jesus está falando, o pão exato que Jesus está falando nesse momento, é o pão da libertação. Eu nasci num lar evangélico, eu nasci num lar cristão, eu fui criado embaixo dos bancos, levando beliscão. Minha mãe era muito boa de beliscão. Naquela época nós não tínhamos igrejas que faziam muito barulho desse jeito. O barulho tinha que ser falando em línguas, dando glória a Deus. Não podia bater palmas. Não sei se alguns irmãos lembram disso. Eu sou do século passado. É que Jesus foi bom. Eu cresci na igreja. Com 12 anos com 11 para 12 anos, eu tomei minha decisão de vir à frente, aceitar a Jesus e tomar a minha posição. Muitos cristãos não fizeram isso. Aliás, Deus me falou que muitos até pastores cresceram, se tornaram os pastores, mas nunca vieram à frente e dizer assim, eu quero aceitar Jesus. Deixaram isso correr. Com 11 anos eu vim para frente, aceitei a Jesus, tomei a minha decisão. Eu era um seguidor da igreja, mas eu nunca tinha vindo sozinho para frente e tomado a minha decisão. E então eu pedi o meu batismo nas águas, na época Assembleia de Deus, e não podia ter batismo nas águas para menores de 12 anos. Então eu incomodei tanto que o irmão fez uma reunião para então liberar para que eu pudesse ser batizado. Com 12 anos de idade eu fui também batizado com o Espírito Santo. E a visitação do Espírito Santo comigo foi uma visitação que ficou marcada em toda a minha história. O dia que eu fui batizado era uma manhã missionária, 43 pessoas foram batizadas, eu era o 44 e eu fui o último de número 44. E aquele dia o Espírito Santo ele me tomou tão forte que os obreiros levaram 2 horas para me tirar da igreja. E eu era um menino de 12 anos. O meu encontro com o Espírito Santo foi extraordinário. E eu gostava muito de montes, então eu cresci 12, 13, 14, 15 anos, indo aos montes, orando, levavam grupos para oração. E eu tive muitas experiências com Deus. Com 15 anos, eu tive uma situação onde um radiador de um carro explodiu no meu rosto e queimou todo o meu rosto. Era suposto eu ter o rosto hoje todo defeituoso. E uma oração, porque eu estava eu estava a caminho junto com os missionários para Curitiba, e uma oração de 1 minuto e meio, o meu rosto voltou ao normal. Eu tive uma vida cristã, eu tive um ensinamento cristão. Em 99 eu terminei minha faculdade de teologia, e eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de estar na igreja. Fomos para a América, casamos, fomos para a América. Nosso testemunho é um testemunho muito lindo. E quando nós chegamos ali, nunca tive a intenção de pastorear, mas Deus tem os seus caminhos, né? Mas eu sempre tive a minha vida no altar, sempre fui de muito jejum, muita oração, gosto de ler a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia respeitando suas vírgulas, seus pontos, com o tempo. É muito importante isso. E um dia, depois, fazendo uma história longa, curta, porque eu quero concentrar na mensagem, eu fui convidado para ir a um retiro de libertação. Diga, retiro de libertação. E eu já era pastor. E o ensinamento que eu tive está dentro de Coríntios. Vamos ler Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O ensinamento que eu tive é que uma vez que eu aceitei Jesus, eu estou liberto. O ensinamento que eu tive é que uma vez que eu me entreguei para o Senhor Jesus, eu já sou uma nova criatura, e até então isso não está errado, está na Bíblia. Porém, o que eu quero entender é que, como filho de Deus, tem um pão que eu preciso comer. E esse pão é o pão da libertação. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, não sei se tem aí na tela. Está aí? Vamos lá.
segundo ou 1 Coríntios, perdão. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, se fizeram novas. Esse era o meu ensinamento. E quando me convidaram para um retiro de libertação, eu confesso que por dentro eu ri. Eu estou falando em real, sendo muito sincero, para chegar onde eu quero chegar. Eu ri, eu falei, o que essa pessoa está pensando? Ela sabe que eu sou pastor, eu já era pastor. Por que será que ela está me convidando para um retiro de libertação? Será que eu fiz alguma coisa que ela está vendo que... E então eu falei para ela assim, vou sim, mas eu sou pastor. Não, eu sei que o senhor é pastor, mas todo pastor precisa ir. E aquela irmã insistiu comigo para ir nesse retiro, e eu não sei o porquê, eu fiquei com desejo de ir ao retiro. E nos arrumamos para ir num retiro, 3 dias, era um retiro de libertação. Diga comigo, retiro de libertação. E então, 6 horas da manhã, tinha que estar lá para esse retiro, se inscrevendo, pagamos um certo valor, e ali fomos no retiro de libertação. E quando chegamos ali, eu fiquei sabendo que as mulheres iam estar dormindo de um lado e os homens do outro. Eu falei, não, esse negócio já não deu certo para mim no começo já. Eu não vou separar da mulher, não. E eu quis voltar. E chegou um senhor, um cidadão, um pastor, passou com o Senhor 2 meses depois daquele retiro. O Senhor, ele me abraçou e ele disse assim para mim, assim, você está indo embora? Eu falei, pois é, eu estou com um monte de coisa para fazer. Tinha nada, irmão. Já estava cometendo um pecado, estava mentindo. Eu estou com muita coisa para fazer e eu acho que eu não vou poder ficar aqui. E ele então disse para mim assim, fica, porque eu quero dizer para você que esse vai ser o teu melhor final de semana da tua vida. E o carinho, o amor dele foi muito grande. E eu falei, eu quero ficar. Eu vou ficar, mesmo meio sem vontade, mas eu vou ficar. E eu fiquei esses 3 dias e eu fui. Aquele retiro, amados, era um retiro para novo convertido. Eram 300 pessoas aproximadamente, foi feito em inglês, novos convertidos. Eu não falei, obviamente, que era pastor para ninguém, eu fiz a minha inscrição quieto e fiquei quieto. Sentei ali e pensei comigo, vou aprender alguma coisa. E no proceder do retiro dos 3 dias, eu pude ver algo que tocou meu coração. E eu quero dizer, pastores, bispos, apóstolos, que a minha concepção e a minha visão para aquele momento é que eu era o cara que mais precisava daquele retiro, mais do que todos aqueles 3 anos. E Deus começou a tocar no meu coração, tocar no meu coração, tocar no meu coração, e as palavras foram entrando, e o pão veio vindo, e eu fui comendo, e eu gosto desse pão até hoje. Porque a Bíblia diz que sem santificação, e para andarmos em santificação, nós precisamos do pão da libertação. E resumindo essa história, esse retiro fez uma mudança na minha vida. Uma das coisas que eu fui liberto foi o espírito do medo. Eu era um camarada medroso. Quando eu tinha que falar no púlpito, me dava pânico de ar. Eu tinha medo de divorciar, medo de perder filho, medo de perder pai, medo de falência, medo de tudo. Eu encarava, mas com muito medo. E era uma coisa... Eu tinha um medo e por esse medo eu me tornei tímido. Então eu me escondia. E eu fui liberto desse espírito do medo. E Deus me trouxe daqui para o outro extremo. Ele me deu uma coragem sobrenatural. As pessoas falam, é meio cara de pau. Eu digo, não, eu sou corajoso mesmo, sou ousado. Sou filho do Pai. E não tinha ideia. E quando nós falamos, eu não vou abranger todos os assuntos, porque cada assunto tem uma ministração muito importante e singular. E uma das coisas que esse espírito do medo traz é um magnético. Ele atrai aquilo que o inimigo coloca de medo na pessoa. Se uma pessoa tem medo de algo, aquele medo, tem um medo normal, como nós chegamos numa altura, mas tem pessoas que não podem chegar à altura. Tem pessoas que são tímidas para falar no púlpito, mas tem pessoas que têm pânico de falar no púlpito. Então esse era o meu tipo de medo. Eu fui liberto e eu fui a outro extremo. Deus fez coisas extraordinárias. Já falei para muitas pessoas, ministrei nos Gideões dia 16, 17. Deus já fez muitas coisas na minha vida. Outra coisa que eu fui liberto era o espírito da rejeição. Não sabia que eu tinha. E tantas outras coisas que eu pude ver uma libertação na minha vida. E é sobre esse tema que eu quero tratar com a tua vida, e eu quero profetizar na tua vida, se você tem humildade para receber, que da mesma forma que o retiro para mim foi um antes e um depois, esse congresso vai ter um antes e um depois de você. A libertação é o início de tudo, a libertação é a preparação para tudo, a libertação é o que nos vai manter em santidade, de santidade a santidade, para entrarmos de glória em glória. A libertação é o que nos prepara para poder caminhar no sobrenatural. A libertação é o que me fez hoje, graças a Deus, ter um histórico, quem sabe, de mais de 100 pessoas, através do nosso ministério, do meu ministério, de oração por imposição de mãos, que foram curadas de câncer. Através da libertação, eu tenho pessoas do nosso histórico que foram curadas de AIDS, pessoas que foram milagres criativos de ossos, e tantos outros. E foi através da libertação que eu entrei nesse caminho. Foi através da libertação também que eu pude romper um ciclo de miséria que eu tinha na minha vida. Quem me conhece há mais tempo, eu sei que pode estar passando na cidade também de Joinville, alguns irmãos conectados. Tudo que eu ajuntava e tinha um ciclo, e quando chegava a 10 anos,
Era como se o diabo vinha e arrebatava tudo aquilo. Então eu juntava durante 10 anos e chegava no final do ano 6, o diabo vinha e levava tudo. 86, 96, 2006 e 2011 eu recebi essa revelação e eu entendi e eu fui de ponto a ponto na minha vida e eu cancelei aquilo, e quando chegou 2016 eu estava assim, não, agora não. E Deus nos abençoou, nos prosperou. Então eu quero dizer para vocês, eu trouxe uma pregação, eu trouxe uma palavra, eu li uma palavra, não quis fazer de palavras minhas, mas eu li a palavra sobre o que é o pão que Jesus está falando. E eu trouxe uma experiência pessoal minha, e se eu trouxesse a minha congregação toda, todos eles têm algo. Então nós vamos entrar nesse tema e eu quero a sua total atenção. Amém, amados? Quantos querem o pão que Jesus está aqui para entregar hoje?